O senador lavajatista Alessandro Vieira resolveu encampar a anistia alternativa de bolsonaristas. E olha, ele tá tendo espaço por aí para falar sobre essa anistia. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Alessandro Vieira, o que que ele está aprontando dessa vez? Cara que foi, né, superstar da CPI da Covid, muito conhecido aí. Eu faço questão de escrever no roteiro, lembrar que ele era lavajatista, que eu acho engraçado, né, Sofia? De repente os lavajatistas viraram garantistas, assim, de ocasião. Ele, de repente, está preocupado com os bagrinhos do golpe, porque tem que acabar com a polarização política. A entrevista que ele deu para o ICL, aliás, eu acompanhei inteira, vi o comentário do Demore depois dizendo que não concorda nada com o senador. Foi uma boa entrevista. Só que assim, Sofia, perdoem meu francês, é uma porcaria se o governo Lula e se boa parte do Congresso estiver de acordo com isso aqui. Isso aqui é a porta de entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Eles vão acabar aliviando para o Bolsonaro, ou no mínimo botando o Bolsonaro numa prisão domiciliar. Se eu acho que se o caminho é fazer uma anistia soft, eu acho que a questão é essa. Então eu não vou nem falar mais o que eu acho, vamos mostrar o senador no ICL e vamos mostrar um pouquinho dessa entrevista. Vamos lá. No tema da anistia, porque a gente teve aí um primeiro projeto de lei que foi tentado colocar em votação, que foi produzido aí pela turma mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Isso tomou vários dias de discussão, fizeram uma juntada de assinaturas, que aparentemente tinha assinatura para fazer regime de urgência, para votar pelo menos na Câmara. E isso acabou aí numa negociação que está acontecendo, principalmente entre os senadores, né? E o senhor é um dos senadores importantes nessa história. Isso acabou sendo colocado de lado e está se tentando construir uma outra alternativa. Essa alternativa, senador, se eu entendi bem, ela vai punir mais severamente organizadores e financiadores de possíveis e futuros golpes de Estado e vai, de algum modo, reduzir a pena de pessoas que têm um papel menor, digamos assim, né? A pessoa que não tem um papel central nessa organização. Agora, senador, me preocupa muito porque ontem no julgamento do STF, eu notei uma mudança de tom dos advogados já. Vários deles ali já assumindo a materialidade do que os seus clientes fizeram, falando, não, realmente, ele fez isso mesmo, ele realmente produziu um monte de dossiê falso sobre as pessoas, espalhava notícia falsa, realmente, mas ele não sabia que isso era para um propósito maior, que era um golpe de Estado. Ou seja, Entendeu, Sofia? Esse é o pulo do gato. Ah, eu não sabia. Eu fui conduzido pela manada. Olha o que esse cara tá fazendo, gente. ele não estava conectado com as pessoas lá em cima, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Senador, os senhores não temem que isso já vá beneficiar diretamente, assim, 80% das pessoas que estão virando réu no Supremo Tribunal Federal agora, e a gente vai acabar ficando com meia dúzia só ali que vai ser responsabilizada pelo que aconteceu no Brasil nos últimos tempos? O que é errado, inclusive. Não, Leandro, você tem, nesse projeto que eu apresentei ele em meados de março, né, antes desse debate, dessa suposta articulação. E ele é baseado em atacar pontos que eu vejo como frágeis no trabalho feito pela Polícia Federal, PGR e Supremo, que apontam condenações com pouquíssima ou nenhuma prova, com base em interpretação. Então, a gente cria um tipo penal privilegiado, ou seja, com penas mais baixas, para aquelas pessoas que tiveram participação apenas em atos materiais, sem nenhum tipo de coordenação e estruturação. Essencialmente, aquelas pessoas que no 8 de janeiro estavam ali naquela multidão violenta, que tinham uma intenção de agressão ao Estado Democrático. Opa. Ele travou nessa hora da entrevista, deixa eu adiantar um pouco. Perdemos o senador, perdemos a. Agora vai voltar. Não tenho reuniões prévias, eu não tenho nada. E eu tenho um laudo da Polícia Federal que é simbólico, e aí tem que ter muito cuidado, porque abuso é um bicho que você pode achar bonito num dia, porque está mordendo o seu adversário, mas ele vai lhe morder. Ah, então, pera um pouco. Abuso é ruim. E o Sérgio Moro? Quer dizer, só o Alexandre. É muito louco isso, gente. As pessoas querem transformar o Alexandre de Moraes no Sérgio Moro. A corte foi atacada. A corte foi atacada. Eu não tô aqui de advogado do Alexandre de Moraes, eu sei de decisões abusivas dele em outras ocasiões, mas no golpe ele não tá errado, gente. Ele tá fazendo o que é necessário para evitar um Claro! próximo golpe.
Porque se não for feito o que é necessário, vai vir. Vai vir, os caras vão invadir tudo lá dentro. Inclusive, no julgamento da primeira turma dessa semana, eu senti que o Fux deu uma amenizada, Sofia. Eu acho que ele deu uma recuada lá, falou: bom, vamos compor aí com o colegiado, tem que punir mesmo e tal, porque o negócio da Débora do Batom não colou. E esse cara tá levando uma anistia em cima desse caso de novo. O laudo da Polícia Federal sobre o celular da Débora e do marido diz: não encontramos nenhuma mensagem referente a esse tema no período de X a X. E coloca uma frase capciosa, o que pode indicar que essas mensagens tenham sido apagadas. Mas mais adiante, o ministro Alexandre omitiu isso no voto dele como relator, eles dizem: não conseguimos comprovar que foi apagado. Tecnicamente falando, isso não é prova de absolutamente coisa nenhuma. A mesma coisa dizer que, olha, o Leandro estava carregando 1 tonelada de maconha na mala do carro dele. Eu não achei, a perícia não achou, o que significa que talvez ele tenha escondido. Como é que eu vou condenar o Leandro com base nisso? Claro, golpe de Estado e maconha, duas coisas muito próximas, mas vamos lá. Então ele está tentando separar o joio do trigo, sem fazer anistia para ninguém, porque eu tenho absoluta convicção de que diversos crimes foram praticados. E, na minha visão, isso é uma coisa de concepção de vida, quem pratica crime tem que ser punido, mas dentro de uma dimensão razoável. Senador, o César quer fazer uma pergunta, mas só a lei atual Claro. já não. Porque o senhor está falando da Débora, por exemplo, do caso dela, isso é uma questão de o Ministério Público, que é o titular da ação penal, pegar essa investigação da Polícia Federal, identificar essa falha, que é, como o senhor está colocando, é uma falha, e levar isso para frente com a lei atual. A lei atual Sim. também serviria para isso. Não vai haver necessidade de se aprovar uma outra lei, porque esse mesmo erro, como o senhor identifica, pode ser cometido com a outra também, né? Isso. Na verdade, quando a gente faz esse tipo de ajuste legislativo, a gente tenta favorecer a interpretação na linha histórica do Supremo. Nós sabemos, a nossa Suprema Corte, infelizmente, tem uma oscilação de entendimentos que, vamos dizer assim, varia muito. Um episódio que vocês estudam pelo avesso, Lava Jato, as interpretações dos mesmos ministros sobre os mesmos fatos mudaram muito. Quer dizer, eu identifico um juiz fazendo um conluio com um procurador e aí vocês identificam a Lava Jato pelo avesso. Não, Sofia, a gente identifica a Lava Jato pelo que ela foi. Uma operação totalmente casuística, senador. Não é a mesma coisa que golpe de Estado. Não, tá muito engraçado os paralelos que ele traça. Não, se você for pego com maconha... Não, eu consumir drogas ilícitas não é a mesma coisa que tentar golpe de Estado, porque golpe de Estado vai gerar mortes em sequência. Eu preciso punir isso antes que aconteça. Tá tudo errado aqui, tá tudo errado. E nesse caso também. E eu acho importante a gente levar essa pauta para o Meteoro, Sofia, porque o pessoal tá falando muito do Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é meio que uma entidade que comanda, mas é esse que levou esse projeto lá em março e que agora tá ganhando tração. Claro, Sofia, eles não conseguiram aprovar a anistia full, vão passar uma anistia soft. E aí esse cara, ele fica bem cabível de deixar rolar. Não, tá tudo errado aqui, tá tudo errado. Você tem a condenação com penas altíssimas, com baixíssima prova, com um trabalho muito frágil de construção de prova, com base numa interpretação. Diz, olha, é um crime de multidão e por conta do crime de multidão eu vou conectar todo mundo aqui em 5 ou 6 tipos penais. Porque eles foram cometer golpe de Estado, senador. Esse é o crime em cadeia. Não foi um passeio no parque. Não foram as velhinhas no domingo. Foi um fucking golpe de Estado. Eu tenho absoluta certeza que isso não vai persistir no tempo, na interpretação histórica, porque daqui a pouco vai chegar um outro caso, de um outro viés, e eles vão mudar essa interpretação. Então é isso, Sofia. A gente basicamente tem um buffet aí de golpes de Estado, segundo o senador Alessandro Vieira, e as pessoas vão tentar golpe de Estado o tempo inteiro e o Supremo vai mudando o entendimento. Não, o Supremo está tentando fazer cumprir uma lei, que inclusive foi aprovada no governo Bolsonaro, e, tipo, para ele é a mesma coisa do que, sei lá, consumo de maconha ou a Lava Jato. Assim, tá passando esse negócio. E, gente, agora eu falei meio que brincando, falei do negócio do tonto aí, mas falando muito sério agora. Esse negócio tá sendo levado muito a sério. O Alessandro Vieira é do MDB. Ele foi do PSDB. Ele é dessa linhagem de lavajatistas. E tem uma porção de parlamentares aí, queria até nomear, tem
Soraya Tronic, tem várias que daqui a pouco eles estão começando a empampar isso aí. E isso aí vai ajudar os bolsonaristas, não vai ajudar a terceira via. Porque é o que a Sofia sempre fala aqui. O fascismo é o liberal adulterado. Eles estão no mesmo Assustado. tronco. Uhum, Assustadinho. Eles estão no mesmo tronco. E assim, em sim. nome de uma pacificação, e assim, não tem que pacificar, gente. E a gente nem tá falando uma coisa revolucionária. A gente tá falando de cumprir a lei. Uhum. Esses caras precisam cumprir a lei. Eles precisam ir preso. Não tem que ter revisão de pena, não. Tem que ser penas duras. Ou penas justas, no mínimo. Porque a da Débora nem dura foi. Justas. Os Ah, 14 anos foram justos. Vai lá, Sophie, não sei se você quer exato. falar. Eu acho que assim, a gente tem que primeiro pensar que, cara, esses golpes, eles não acabam. Assim, eles não param, sabe? Se você segurou agora, daqui a pouco eles estão tentando fazer de novo. E na segunda tentativa a gente pode não ter tanta sorte. Porque, desculpa, foi sorte. Não foi só a força das nossas instituições, não foi só a incompetência deles, a gente teve aí uma boa dose de sorte de, por exemplo, ter um governo Biden e não um governo Trump nos Estados Unidos, porque daí eles não conseguiram o apoio internacional que eles precisavam para ir em frente, e daí o exército, parte do exército disse: não, não vai entrar nessa, não por serem democráticos, simplesmente porque sabiam que não ia conseguir sustentar sem apoio internacional. Então, se a gente não punir exemplarmente agora, vai ter uma segunda tentativa. E me assusta ver que tem uma parcela da esquerda que Sim, tá comprando isso. sim. Porque assim, o Alessandro Vieira não é de esquerda, Soraya Tronic não é de esquerda. Eles Não, podem ter estado do nosso lado durante a pandemia, mas isso não nos torna esquerdistas, né? sim. Mas tem gente esquerda comprando isso, Tem. seja a ideia de que, ah, não, as penas estão sendo exageradas, porque não, eles são só bagrinhos. Sim, gente, mas golpe não se dá só com um financiador e com um mentor intelectual. Precisa dos bagrinhos também. E se você não punir exemplarmente, vai ter um monte de bagrinho na próxima vez que precisarem, sabe? E E também essa lembrar ideia. também uma coisa, né, Sofia? A gente fala na questão. Eu acho que a princípio, assim, todo mundo que é de uma esquerda mais sensata, que eu falo sensata não é centrista, mas eu tô falando assim, do ponto de vista da justiça, é meio antipunitivista, mas o antipunitivismo ele surge, né, Sofia, para pararem de prender preto, pobre, favelado que estão sendo exterminados nos morros. A gente tá falando Não. de gente presa que tentou dar golpe de Estado, né? Exatamente. E você Exatamente. está, acho que tá travada, voltou. Acho que Não, agora voltou. a minha internet eu passei meia hora no telefone com a operadora hoje e eles não resolveram porcaria nenhuma. Acho que vou ter que trocar de operadora. Mas enfim, continuando, Pedro, Uhum. tem aí a outra questão que a gente tem que ver, é o pessoal da esquerda também encampando esse projeto, porque ele não vai diminuir a pena para os mentores. Gente, eu já disse isso em outro corte, vou dizer aqui de volta. A gente sabe como é que esse projeto entra. A gente não sabe como é que Uhum. esse projeto sai. Pode pegar qualquer projeto de lei que vai para a Câmara, para o Senado, e acompanhe ele e veja o quanto que esse projeto é alterado no decorrer da tramitação. E vai acontecer isso Uhum. com esse também. Agora, da maneira com que ele está escrito nesse momento, realmente, não vai aliviar para o Bolsonaro. A gente não sabe quando ele terminar de tramitar se ainda vai estar dessa forma. Uhum. Exatamente. A gente não sabe como termina. E assim, para o Sóstenes Cavalcante começar a dar aval para isso aí começar a andar, Sofia, no Senado e na Câmara, é 2 minutos. Uhum. É 2 minutos para a coisa realmente andar. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Eu fiquei com raiva assistindo essa entrevista e foi bom assim que depois o ICL, pelo menos, fez um editorialzinho no final dizendo que, obviamente, eles não concordam com o senador Alessandro Vieira. Tá me ouvindo ainda, Sophie? Tô sim. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando.